Bem, estamos começando mais um Papo Aberto, hoje aqui com a presença do Diego Robson Ferreira, que é o presidente do Badesul. Muito obrigado pela presença. Obrigado, doutor Leandro, uma satisfação estar aqui com vocês. Há 2 meses e meio como presidente do Badesul, diretor-presidente, e há 2 anos e alguma coisinha também atuando no Badesul, que é a agência de fomento do Estado do Rio Grande do Sul. Então, muito nos honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E aí eu já faço a primeira pergunta, porque para muitos que nos assistem, existe uma dúvida, afinal de contas, o que é o Badesul? Perfeito, doutor Leandro. O Badesul, então, como agência de fomento, ela é um ente voltado para o desenvolvimento, A gente concede financiamentos, empréstimos para empresas, para o agro, para a inovação também. Além disso, os municípios também, a parte de governo também é um ente com quem a gente trabalha muito fortemente, E com os fundos públicos do Estado também. Então, o Badesul hoje não trabalha só com um setor, trabalha com vários setores, E a gente cada vez mais procura ser conhecido, estar também nas mídias, E formando parcerias cada vez mais para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. O Badesul está vinculado também ao Banco Central, de alguma maneira. Essa crise provocada pelo Banco Master, de alguma maneira, gerou algum tipo de consequência para o Badesul, alguma mudança de política, algum tipo de controle mudou com o caso Banco Master? Olha, para nós, para o Badesul, que já atuávamos com uma regulamentação, a gente atende todos os pedidos do Banco Central, da Receita Federal, de todos os órgãos aí, não houveram maiores mudanças, O que tem acontecido é que na parte contábil, sim, a gente teve muitos ajustes nos últimos anos, IFRS 9, agora a reforma tributária, Então, tudo isso sim faz com que a gente tenha que ter um planejamento muito grande, uma atuação muito grande para se adaptar a essas questões, Mas os pedidos de informação do Banco Central, a regulamentação, eles são diários, com relatórios de qualidade, E a gente tem se adaptado, creio que da melhor forma possível. A gente está no programa Sintonia da Receita Federal, que poucos entes conseguem ingressar e, de alguma forma, mostrando, sim, a qualidade do trabalho dos nossos funcionários, da contabilidade até a área comercial. Então, nossos funcionários fazem toda a diferença pela sua qualidade também. Para quem não sabe o que é o programa Sintonia, tem um vídeo nosso no Instagram que fala sobre o programa Sintonia da Receita Federal. Mas aquele empresário que está nos acompanhando, que está nos assistindo, de que maneira ele pode contar com o Badesul? Perfeito, doutor Leandro. O empresário que nos assiste, ele pode nos procurar, seja na nossa agência central aqui em Porto Alegre, seja nas feiras de negócios, Participamos de várias feiras, a Mercopar, a Expo Inter, a Expo Direto, tantas outras pelo interior, E a gente está num movimento muito grande também de buscar a interiorização, de estar mais próximo do cidadão, das empresas, Sair aqui da região metropolitana, E sim cumprir o nosso desígnio, como agência de fomento, de estar desenvolvendo as regiões, Então, nos procurem. A gente também está buscando também trabalhar um pouco mais a estratégia comercial, de captação, buscando também clientes que estão prospectando também, não só sendo demandado, mas indo também ao encontro dos nossos clientes. O agro no Rio Grande do Sul é uma máquina importante, é um setor extremamente pujante, mas é um setor também bastante que tem sofrido muito por diversas razões nos últimos anos, seja por seca, por enchente, por dificuldade de crédito e tudo mais. De que maneira o Badesul apoia o agro no Rio Grande do Sul? Excelente pergunta, doutor Leandro. O Badesul é a agência de fomento do Brasil que mais apoia o agro atualmente, com linhas do BNDES, com plano Safra. 40% da carteira do Badesul hoje é voltada para o agro, E felizmente a gente tem uma atuação muito grande no agro, em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Realmente o agro para nós ele é um diferencial e um cliente muito caro para nós, no sentido de ser muito prestativo, da gente estar apoiando o agro, uma vez que a vocação do Estado do Rio Grande do Sul também é muito voltada para o agro. Gera um PIB muito alto também, o nosso setor agrícola, Então, o Badesul presente, inclusive, também nas grandes feiras do agro, sempre Expo Direto, Expo Inter. Então, a gente realmente tem uma atuação muito forte e as linhas do Plano Safra realmente são subsidiadas,
né? Embora estejamos com um período de Selic alta ainda, né? Mas essas linhas elas são subsidiadas e a gente tem, no agro, tem bastante demanda, totalmente. Dentro do Badesul existe algum tipo de estudo feito no que diz respeito à Selic, expectativas, qual é o prognóstico em termos de Selic para o final do ano? Existe alguma previsão? Tu, como presidente do Badesul, qual é a tua expectativa em termos de evolução da Selic? É um ano desafiador, Dr. Leandro. Né? Temos eleição, Copa do Mundo pela frente, né? E creio que a questão da inflação é que vai levar a taxa Selic a aumentar ou a diminuir, né? Se a inflação ela estiver alta, realmente dificilmente o Copom vai acabar reduzindo a taxa Selic. Havia expectativa de redução dela até o final do ano, mas a gente trabalha com patamares próximos dos atuais, né? Se cair, não vai cair muito, né? Vai ficar, obviamente, em mais de 2 dígitos, né? Que é uma Selic alta, obviamente. Né? Então, pelo menos até o final do ano, a gente tem Selic acima de 2 dígitos, acima de 12% tranquilamente, né? Mas tudo depende da inflação. Se a inflação arrefecer ao longo do tempo, creio que as taxas Selic vai acabar reduzindo, mas não vai ser tão rápido, né? Infelizmente. Aquele empresário que quer fazer uma ampliação no seu parque fabril ou quer comprar uma máquina que vai aumentar o nível de eficiência na produção, ele pode lançar mão dos recursos do Badesul? Com certeza, com certeza. A gente tem linhas empresariais para o agro, para a inovação. O empresário que vier conversar conosco hoje, a gente trabalha também muito com o BNDES, trabalhou com as linhas da calamidade também, e estamos buscando variar cada vez mais os nossos fundos, os nossos recursos, né? Hoje temos 2 captações internacionais, uma com o Fomplata e uma com a Corporação Andina de Fomento, que já estão vigorando dentro do Badesul, né? E que também podem ajudar aos empresários. Então a gente faz um convite, venham conversar conosco, a gente pode falar mais sobre as linhas, tudo isso, todas as taxas, os prazos, né? Então, por favor, venham nos procurar. E também a gente já está com uma conversa bem adiantada com o BID, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para uma terceira captação internacional, né? Essa também, agora no diferencial das outras 2, que é com aval soberano, então com o apoio do governo do Estado, o governador Leite também fazendo gestões para que a gente traga recursos internacionais do BID, inclusive. Pois é, e aí eu já pergunto o seguinte, com o fim do ICMS e a entrada da IBS ou do IBS, como queiram, como é que fica o Fundopem? Sim. É um período de transição, o Fundopem ainda atuante nesse momento, né? Com o tempo, com a reforma tributária, o Estado do Rio Grande do Sul já está fazendo um grande movimento, que é a questão do fundo estratégico, né? Foi lançado há 2 semanas atrás com o governador Eduardo Leite em Nova York. Eu estava presente também, assim como várias entidades, com o secretário Leandro Ewald do Desenvolvimento Econômico, nosso chefe, com a Caixa da Dívida Pública do Estado, a CADIP, com a Secretaria da Fazenda, com o BRDE, o Leonardo Busato, o próprio governador, como eu falei anteriormente, né? Com vários entes, então, do Estado participando desse fundo, que vai ser um fundo de fundos, com várias estratégias, né? E é um fundo com vários fundos. Com vários fundos, várias estratégias agregadas aí. E como consultoria a gente tem a Deloitte também, internacional, aí nos ajudando, né? Então, creio que a gente vai evoluir rapidamente para boas estratégias, né? Esse fundo foi lançado, então, faz 2 semanas, mas a ideia é também ter capital privado nele, né? Para poder fazer essa alavancagem, né? Então, vão ter boas estratégias, com certeza, com essa mesa de órgãos. Tem ideia de mais ou menos com qual valor já arranca esse fundo dos fundos? Inicialmente era $1 bilhão, 5 bilhões de reais que o governo tem, digamos, indicado, mas ele pode ser muito maior, né? Depende justamente do capital privado. Mas já arranca com em torno de $1 bi de dólares. De dólares. Exato. E aquele empresário que está nos acompanhando aqui e está seduzido pela ideia de acessar os recursos do Badesul, qual é o primeiro passo? Sim, onde é que ele encontra o Badesul? Como é que ele faz para iniciar um processo de captação de recursos? Perfeito. Conversando conosco, com a nossa equipe comercial, com qualquer um dos representantes do Badesul, a gente tem um grande diferencial que a gente gosta de estar muito próximo do empreendedor. Nossa equipe funciona direto, não tem entraves, a conversa é direta, realmente, a gente faz questão de estar muito próximo, estar no dia a dia tirando dúvidas, respondendo rapidamente a todas as questões,
na nossa agência central, hoje aqui no centro de Porto Alegre. A partir de novembro, em princípio, a ideia é irmos para o Tecnopuc, no prédio 50, né? E também nas feiras de negócio pelo interior, como falei anteriormente, na Mercopar, na Expo Inter, na Expo Direto e tantas outras, e também nos movimentos de interiorização. A gente tem parcerias com o Sim de Energia, também agora estamos fazendo uma parceria com o SESI, Senai, com o próprio Sebrae também, movimentos de interiorização. Então, onde o Badesul estiver, venham conversar conosco, por favor, tirem suas dúvidas, né? A gente tem o maior prazer de conversar e de receber os amigos. E existem linhas específicas mais atrativas para pequenos negócios, microempresas, empresas de pequeno porte? Sim, sim, sim. A gente tem uma linha agora, foi lançada inclusive no South Summit aqui em Porto Alegre, que é uma parceria nossa com a Gira Mais, para voltada justamente para micro e pequenas empresas. É uma linha que, teoricamente, ela é toda automatizada, então o empresário que quiser dispor dessa linha, ele entra com a documentação, toda digital, né, em período curto, digamos, de alguns dias, a gente já dá um retorno dessa documentação. Se a documentação ela vier completa, estiver adequada, teoricamente o contrato já sai, inclusive, emitido. Então, sem maiores interações humanas, né? Claro, tem uma avaliação ainda dessa questão, está começando, mas é para ser uma linha totalmente automatizada. E tem uma taxa de juros atrativa? Tem. A gente está trabalhando inicialmente muito com a questão de custeio ou de giro nessa linha, para micro e pequenas empresas, com recursos do BNDES também, e com o tempo a gente quer trabalhar com recursos do Fundo Getur também. Mas é uma taxa em que 5%, 6% ao mês? Não, muito menor, né? É claro, o Badesul hoje, como agência de fomento, busca o desenvolvimento. O nosso spread ele é baixo, né? É para manter o negócio, efetivamente. Normalmente muito inferior a outros entes financeiros, né? Então, a ideia é que a gente... Eu falo até, obviamente, 5%, 6% é uma taxa alta, mas é que tem muitos negócios que muitas vezes estão se alavancando no cheque especial, pagando 8%, 9%, 10% ao mês. Sim. E poderiam estar fazendo uso de recursos do Badesul a uma taxa subsidiada muito menor do que essa. Com certeza. As taxas atualmente, né? Falando atualmente, né? É 1,4, 1,5 ao mês, dependendo da linha que a gente tem alguma vai carência? Explorar. Tem carências que vão de 1 a 2 anos, e é claro, depende da linha, né? Depende do que for feito, digamos assim, se for para um custeio, se for para um investimento, varia bastante. É claro, as linhas de investimento elas são mais amplas, né? As linhas de giro, digamos, são um pouco mais curtas, até de 3 a 5 anos. Mas é bom a gente faz esse convite para virem conversar conosco. É feita uma customização, bem dizer, a partir das características específicas de cada requerente. E a gente garante que sempre vai buscar a melhor linha. Nossa política não é, digamos assim, ter grandes lucros, grandes spreads, não. Por isso que eu falei, o spread do Badesul é baixinho, e a gente sempre vai buscar a melhor linha com o maior diferencial possível em termos de taxa para o cliente. O Badesul ele é 100% gerido pelo Estado do Rio Grande do Sul, pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Nosso maior acionista, mais de 99% das ações são do governo do Estado. Tem minoritários também, tem agentes minoritários, né? Mas sim, somos vinculados ao governo do Estado, é o nosso acionista majoritário hoje. As pessoas muitas vezes acabam misturando um pouco os papéis do BRDE e do Badesul. Pode explicar para nós onde é que estão as fronteiras entre BRDE e Badesul, para não haver confusão? Sim. Doutor Leandro, essa é uma boa pergunta também. O BRDE, falando um pouquinho do BRDE, né, que é um ente muito próximo do Badesul, temos grandes parcerias com o BRDE, principalmente nas atividades junto ao governo do Estado, né, nas políticas públicas que o Estado descentraliza. O BRDE hoje atua em mais estados, tem sede em pelo menos 3 estados e atua em 4 ou 5 estados hoje. O Badesul, já na questão geográfica, ele atua unicamente no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem a limitação geográfica do estado do Rio Grande do Sul, por ser agência do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, a agência de fomento é outra, no Paraná é outra, em São Paulo é outra. Então, a questão geográfica já muda, né? E tem outras características. O BRDE é banco mesmo, ele pode fazer captações a mercados, pode captar via LCD, ele tem alguns outros mecanismos de captação, e o Badesul consegue descentralizar muito o crédito, né? Então a gente não faz captação ao mercado, mas a gente tem recursos do BNDES,
do Ministério do Turismo, das linhas de inovação da FINEP, essas outras linhas que eu falei também dos entes multilaterais, né, de crédito externo. Então, o Badesul é um grande descentralizador de crédito, né, e o BRDE é um banco, né, digamos assim, atuando em outros formatos também. Mas a gente tem muita parceria, embora tenham, às vezes, linhas próximas de atuação em algumas áreas, mas a gente tem muita parceria, porque o BRDE também é nosso parceiro, inclusive, no edital de DeepTech, que estamos lançando no segundo semestre, junto com a CADIP e outros entes. Né? Então, na parte de inovação, temos uma parceria muito grande com o BRDE. Muitas vezes atuam até se complementando. Perfeito, complementando, participamos do InvestMatch. Né? Tu tem 47 anos e não chegou à condição de presidente do Badesul por acaso. Tem uma história também, um track record aí bastante qualificado, né? Sim, obrigado pela distinção, mas sou servidor do Estado, analista de planejamento e orçamento do Estado, já há 16 anos, né, e depois com a vinda do Badesul, a convite do governador Eduardo, do Cláudio Gastal também, um grande gestor que passou há pouco pelo Badesul, foi nosso presidente, agora está na Fiergs, deixou um grande legado. E eu creio que o nosso desafio hoje é manter as coisas boas lá, a gente tem um planejamento estratégico muito forte, né, doutor Leandro? E esse é um ano de virada digital para o Badesul, né? Mudanças digitais para quê? Para poder oferecer uma melhor experiência do cliente, como é o caso da Gira Mais, né? E como é o caso de outras tantas questões. Então, estamos trocando o sistema financeiro, a esteira de crédito, para quê? Para sermos mais ágeis e também poder oferecer essa melhor experiência. Que maravilha, bom. Muito obrigado pela entrevista, por esse papo aberto aqui. Vida longa ao Badesul, parabéns pelo trabalho lá no Badesul e... Por favor, sigam nos acompanhando. Não deixem de curtir e não deixem também de nos seguir nas redes sociais, tanto no perfil do Leandro Malta Martins quanto da Malta Martins Empresarial. Obrigado, até a próxima. Leandro. Um abraço. Até mais.